Beleza, então, pessoal, a gente vai trabalhar língua portuguesa na página 33, tá? Da apostila. Todo mundo pegando a apostila. O positivo on hoje tá meio lento, tá? Eu já entrei mais cedo para tentar terminar de corrigir aquelas notas extras de vocês de língua portuguesa e ele tá muito lento. Então, eu não vou compartilhar a apostila com vocês nesse momento. Mas aí todo mundo pega a apostila, né? Fica com ela em mãos pra gente. Peraí. Qual página, tia? 33 da apostila em língua portuguesa. Olha só, nessa página 33, vocês teriam ali uma atividade para fazer um roteiro de uma entrevista, tá? Eu vou primeiro explicar para vocês o que é a entrevista, certo? Que vocês já sabem, né? Porque o que acontece? A entrevista, ela é um tipo de texto, é um gênero textual que é basicamente feito de perguntas e respostas, né? Alguém pergunta e alguém responde. É basicamente isso, tá? Roger tá com o microfone aberto, fechei. E aí, pessoal, na entrevista, né, a gente trabalha, no texto escrito, a gente trabalha a pontuação, principalmente o ponto de interrogação, tá? Em algumas entrevistas escritas, a gente consegue perceber quando é a pergunta e quando é a resposta do entrevistador e do entrevistado, porque o tipo de letra fica diferente, né? Quando é o entrevistador falando, perguntando, a letra ela vem em negrito, né? Vem assim um pouco mais forte, ou então em itálico, que é aquela letra mais deitadinha, né? E quando é o entrevistado respondendo, às vezes vem o nome, né, do entrevistado na frente e aí a resposta, tá? Então, quando vocês forem ler entrevistas em jornais, em revistas, vocês vão perceber que tem essa diferença. Eu consigo perceber pela letra quando é o entrevistador e quando é o entrevistado. Justamente para não misturar, né? Para a gente não se perder ali no meio da leitura e não saber quem é que está falando, tá? E o que a gente trabalha muito quando trabalha esse gênero textual é a pontuação. Porque quando eu falo em entrevista, logo eu penso em perguntas. Quando eu falo em pergunta, qual é o ponto que eu utilizo? Interrogação, né? Aqui vocês teriam que elaborar um roteiro, né, de perguntas, uma entrevista, para fazer para algum familiar, para alguma pessoa próxima de vocês, sobre a campanha de conscientização da segurança no trânsito, tá? Então, essas perguntas e respostas vocês fariam aí para algum familiar de vocês, tá? Vocês teriam que registrar as respostas e depois mostrar para os colegas, né? Discutir sobre as respostas de um e de outro, tá? Então, vocês vão fazer, eu vou pedir para que cada um de vocês, como tarefa, tá? Vou explicar já, para a gente não precisar voltar aqui na apostila. Eu vou pedir para que cada um de vocês faça, no mínimo, 3 perguntas. É claro que numa entrevista a gente vai perguntar muito mais coisas, né? Mas, enfim, 3 perguntas relacionadas ao trânsito, né? Roger, o teu microfone está aberto de novo, Roger. É a terceira vez. Fechei. Oi, tia. Oi, tia, desculpa, porque eu entrei tarde, tá? É porque a minha mãe foi levar meu pai e eu fiquei em casa sozinha, ela chegou só agora. Tudo bem, Vinícius. E aí, pessoal, eu vou pedir para que vocês façam, no mínimo, 3 perguntas, tá? É na página 33, tá, Vinícius? De língua portuguesa. No mínimo, 3 perguntas com relação ao trânsito para algum familiar de vocês.
Só que quando eu faço uma entrevista, eu vou perguntar alguma coisa também a respeito do entrevistado, certo? Se eu não conhecesse, né? Qual é o seu nome, quantos anos você tem, qual é a cidade que você mora. E aí eu vou começar a perguntar alguma coisa com relação ao trânsito, né? Como é que é o trânsito na tua cidade? O trânsito é calmo, é tranquilo? O que você acha sobre a conscientização no trânsito? O que precisa mudar no trânsito da tua cidade? Enfim, tá? O que você acha sobre o uso de cinto de segurança, o uso do capacete, né? A cadeirinha, que é um instrumento tão importante para a segurança das crianças no trânsito, tá? Enfim, então façam no mínimo 3 perguntas relacionadas ao trânsito, tá? E aí, se vocês quiserem fazer algumas perguntas antes disso, como o que eu falei, sobre a cidade, sobre a pessoa, tá? Aí façam, mas no mínimo 3 relacionadas ao trânsito, a conscientização sobre a segurança no trânsito. Como? E o máximo? Não tem máximo, tá? Não tem máximo. Aí, registrem a resposta, vocês devem fazer o roteiro. Primeiro, né, as perguntas, tá? E aí, depois, registrem a resposta da pessoa que vocês entrevistaram, batam uma foto e mandem para mim, tá bom? Isso é uma tarefa, não é uma nota extra, mas é uma tarefa obrigatória. E aí, quando eu falo tarefa obrigatória, apesar de não estar contando como uma nota extra, valendo nota de 0 a 10, tá? Mas é ponto para quem faz, certo? Quando eu digo ponto para quem faz, não é que eu vou dar um ponto para quem está fazendo, tá? É ponto para quem faz porque está cumprindo com as suas obrigações. E aí, quando a professora vai fechar a média de vocês para ir a nota no boletim, a professora tem tudo anotado. Quem fez a tarefa, quem fez a produção textual, quem mandou o que a professora pediu, a professora tem tudo anotadinho, tá? Então, assim, façam o que tem que ser feito, como se vocês estivessem na escola, tá? Não tem diferença, certo? É obrigação, é tarefa, tem que fazer. E eu vou esperar o retorno de vocês, tá? Assim, se eu tiver que começar a ligar para os pais, a mandar mensagem para os pais, para dizer, olha, teu filho não está fazendo a tarefa, eu vou ter que fazer. Eu não quero fazer isso, tá? Eu não quero precisar fazer isso, mas se for necessário, eu vou fazer, tá? Alguma dúvida com relação a essa tarefa? Não, tia. Então, Ô, tia, eu tenho uma dúvida. fala, Ana Clara. Ela é para entregar hoje ou é para outro dia? É para amanhã. Tá. Tá. Ô, tia, Oi. o Roger tá jogando, eu vi o celular dele indo ali para cima. Ô, Roger, a tia Mayara não vai nem discutir isso aqui com todo mundo olhando, tá? Mas assim que terminar a aula, eu vou ligar para tua mãe. Ponto final. Pessoal, então página 33, na página 33 a gente começa com essa atividade, né? Da entrevista que eu já expliquei, já tirei as dúvidas que vocês não tiveram, né? Só a Ana Clara que teve dúvida. Então, agora a gente vai começar a falar de palavras primitivas e palavras derivadas, tá? O que acontece? As palavras que a gente pronuncia, né, no dia a dia, em todas as conversas, elas têm uma origem, certo? E é isso que a gente vai estudar um pouquinho, tá? Vamos lá. Formação de palavras primitivas e derivadas. Analise a frase a seguir. Vejam bem, eu achei bem difícil de interpretar essa atividade. Talvez vocês não achem. Atenção pela vida é a frase que vocês devem analisar. Atenção pela vida.
Assinale as frases que expressam o mesmo sentido da palavra atenção nesse slogan. A palavra atenção, ela quer dizer concentração total em um assunto, quer dizer expressão de cuidado, de dedicação, quer dizer expressão de delicadeza para ouvir alguém. Pode ser mais do que uma, tá? Tia do céu, agora. Quem gostaria de responder essa questão? Ô, tia. Leiam novamente com cuidado. E aí vamos... Fala, Gabriel. É a 2. Alguém mais acha que é a 2? Que é a segunda, no caso? Eu acho. Eu também. Eu também acho. Eu também. E será que é só a 2? Não, é a Eu 2. acho que é a 1 e a 2. A 2 e a 3. 2 e 1, 2 e 1. 2 e 1. A primeira e a segunda, né? A concentração total em assunto e expressão de cuidado, de dedicação, tá? Então, vocês podem assinalar as duas. Agora, sobre a palavra atenção, essas outras duas palavras, ali na letra B, ó, elas se originaram da palavra atenção. A palavra atencioso e atenciosamente. O que acontece? A palavra atenção é o que nós chamamos de palavra primitiva. Ela não deriva de nenhuma outra. E as palavras atencioso e atenciosamente, elas derivaram da palavra atenção, tá? O que há de comum entre atenção e as outras palavras? Eu vou explicar e daí eu vou deixar vocês fazerem, tá? Olha só. O que é o radical? Radical é um elemento comum, central e fixo de uma palavra, tá? A parte que se mantém junto de um significado, do seu significado, e pode dar origem a novas palavras. É o que acontece com a palavra atenção, tá? Então, quando eu vou ter uma nova palavra a partir da palavra atenção, tem uma partezinha da palavra atenção que não se modifica. Ó, atencioso, atenciosamente. Tem uma parte da palavra que continua a mesma coisa, né? Isso é o radical, é a parte que não muda, certo? Deu para entender até aqui? O radical, então, é a parte da palavra que não muda, que continua, né? Agora, as palavras primitivas, o que eu já falei, elas não derivam de outra. Já as palavras derivadas, como o nome mesmo já diz, né? Elas são formadas a partir das palavras primitivas, tá? Então, recapitulando. Palavra primitiva não deriva de nenhuma outra. Palavra derivada, o nome mesmo já diz, ela existe a partir de uma outra, tá? E o radical é aquela partezinha da palavra primitiva que vai continuar, vai estar ali para que eu possa formar outra palavra. Exemplo, feliz, felicidade, leal, lealdade, né? Então, essas palavras, elas têm sempre aquele pedacinho que permanecem o mesmo, certo? Isso é o radical, tá? Agora, eu gostaria que vocês respondessem aquele pontinho ali, o que tem em comum entre a palavra atenção e as outras palavras. E a questão número 2. Que palavra dá origem a estes termos? Anoitecer, alegremente e trabalheira. Qual é a palavra
que dá origem àqueles termos ali, aquelas outras palavras, tá? 5 minutinhos e eu volto para corrigir. Tia, peraí, eu só vou falar com a minha avó que eu tô com dor de cabeça. Tá. Ô tia, ali na entrevista ali é para fazer a entrevista aí depois te mandar? Bater a foto e me mandar. Ô tia, deu um apagão aqui na minha casa. Tia, posso ir no banheiro rapidão. Pessoal, pode ir no banheiro, mas olha só, é rapidinho, porque eu começo com atividade, vocês começam com trelelê. Vamos lá, gente. Eu posso ir também, tia? Ó, tá vendo? São 9h23 ainda, gente. 20 minutos de aula. Preparem-se antes. Quando dá 1 hora de aula, a professora sempre dá um tempinho para vocês irem no banheiro, tomar um negocinho. Mas em 20 minutos... eu vou ser bem chata mesmo, como se eu estivesse na sala de aula. Ô, Roger, abre uma janela, né? Tenta fazer aí uma claridadezinha para você. Como é que ele tá com internet ainda? Pois é que eu tô pensando também. De certo, ele pode estar usando o 4G, né? Mas também não funciona quando tá sem energia. Funciona? Funciona? Pessoal, mas vamos lá. Cada um cuida de si, a professora cuida de todos. Pode deixar que eu tô olhando o Roger, tá? Eu não quero. Vamos lá. Correção. O que há em comum entre as palavras atenção, atenciosamente e atencioso? Vamos ver, Dilnei, o que você colocou? Tem mesmo significado, atenção no que tá fazendo. Não, Dilnei. Oi. Léo, o que você colocou? Tia, eu coloquei que as palavras atencioso e atenciosamente são derivadas da palavra atenção. Tá, são, correto, mas não é isso que tá pedindo ali na pergunta. Por isso não Pode, Ana Clara, sua vez, Ana Clara. Eu coloquei que a primeira parte da palavra também faz parte das outras. Isso. Então, olha só. Uma parte da palavra, né? Até o C, tá? Faz parte de todas as outras palavras. Da palavra atenção, atenciosamente e atencioso, tá? Então, esse é considerado o radical da palavra, certo?
O radical da palavra é igual em todas as outras, tá? Tia, você não muda. Ô, tia, agora Você que eu muda, vi, Como? agora que eu vi o aniversário da Giz, ela nem tá na aula, né? Pra nós cantar um parabéns pra ela. Ah, eu nem sabia. Só um pouquinho. Ô, Brian, você fez um comentário, mas a professora não pegou. Pode repetir? Você não muda. Na verdade, Não, então, muda. até o C é igual, né? O que que acontece? Na palavra atenção, o C vai ter cedilha, e nas outras não vai ter cedilha, tá? Mas é o C, entende? É porque na palavra atenção está acompanhado do A, né? Então, eu preciso colocar a cedilha, senão fica atencão. Mas até a letra C não muda. E aí, a questão número 2, Lara Matos. Peraí, tia, repete, eu tava escrevendo a tarefa. A palavra, uma parte da palavra se repete. Até a letra C. Até a letra C é igual, Vinícius. Deu para entender? Deixa eu procurar aqui a página 33. Vamos ver se vai dar, né? Ficou carregando aqui. Ó. Vejam bem, até aqui, ó, a palavra é igual, tá vendo? Sim, tia. Tem o C aqui. Então, é isso que tem de igual, né, que tem em comum entre as três palavras, tá? Essa parte da palavra é igual, se repete em todas elas. E isso é o que a gente chama de radical, porque é um elemento fixo na palavra. Entendeu? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ô, Lara Matos. E aí, qual palavra dá origem à palavra anoitecer? Qual palavra que você acha que dá origem? Anoitece. Anoitece também é uma palavra derivada, tá? Anoitece também vai derivar de uma outra palavra. Qual palavra que você imagina que seja assim primitiva? Noite. Dilnei, eu vou pedir para você esperar a sua vez de falar, tá? Aguarde que eu estou conversando com a Lara. Lara, o Dilnei já respondeu, né? É a palavra noite, tá? A palavra noite é a palavra primitiva e ela vai dar origem a muitas outras. Anoitece, anoiteceu, anoitecer, tá? São palavras que derivam da palavra noite. Ô, tia, ali eu botei a noite. Noite, não é a noite, é noite. Tá, já arrumei. Tá? Entendeu, Lara? Aham. Certo, então tia. tá. Ana Paula, qual palavra você acha que dá origem à palavra alegremente? Alegre. Alegria, tá? A palavra alegria dá origem à palavra alegremente, certo? Amanda, qual palavra dá origem à palavra trabalheira? Trabalhar. Tem uma outra palavrinha. Miguel Simadon. Trabalho? Trabalho.
tá? Então, aqui, pessoal, ó, não vou escrever para a gente não se demorar muito, mas, ó, anoitecer, a palavra que dá origem é noite. Alegremente, alegria. Trabalheira, trabalho, certo? Agora aqui, as palavras podem ser formadas acrescentando um prefixo, que vem antes, ou por um sufixo, que vem depois, tá? Quando a professora aprendeu isso, gente, eu procurei fazer o seguinte, eu sempre procuro algumas formas de me lembrar. Eu sempre procuro algumas formas para eu lembrar, né, do significado das palavras, né? E aí a gente vai ter exemplos aqui, ó. Por exemplo, vou compartilhar novamente. Olha só. Na palavra... Opa, peraí que eu perdi vocês. Ó. Esse primeiro grupo aqui, ó. Desleal. Aqui, lealdade. A palavra que nós estamos procurando aqui é a palavra leal, né? Leal. Quando eu tenho essa palavra aqui, leal, acompanhada do des aqui antes, então eu digo que eu tenho um prefixo, tá? Esse prefixo, ele mudou toda a palavra. Tá prestando atenção, Miguel? Esse prefixo, ele mudou toda a palavra, tá? E aí, para eu lembrar que o prefixo vem antes, eu lembro de pré, né? Pré-candidato, é a pessoa que ainda não é oficialmente candidata, ela é pré-candidata, né? Então, o prefixo, ele vem antes, certo? Quando eu tenho pré na frente, vem antes. Então, na palavra desleal, eu tenho um prefixo, que é o des. Já na palavra lealdade, eu tenho um sufixo, porque ele vem depois do radical, tá? Ó, o radical está aqui, leal, né? Leal. Eu tenho aqui um prefixo e aqui eu tenho um sufixo, que vem depois. O mesmo acontece na palavra igual. Quando eu vou dizer que uma coisa não é igual, eu coloco o prefixo desigual. Quando eu vou falar que tudo é igual para todo mundo, eu falo igualdade. Então, eu coloco o sufixo dade. Igualdade. Quando eu digo que eu não estou feliz, eu coloco o prefixo in na frente, é uma negação. Infeliz. Quando eu falo que, né, ainda bem que alguma coisa aconteceu, felizmente, então eu coloco o sufixo depois do radical, tá? Deu para entender aqui a diferença de prefixo e sufixo? Ô, gente, eu espero a resposta de vocês, né? Sim. Ok, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder a letra A e a letra B, o que as palavras do primeiro grupo têm em comum e a do segundo grupo, o que elas têm em comum? Foi o que a professora acabou de explicar, né, gente? Cada um vai responder de acordo com o que entendeu, mas foi o que eu acabei de explicar, né? Aqui foi acrescentado o prefixo antes da palavra, antes do radical, e aqui foi acrescentado o sufixo depois do radical, tá? E aí depois vocês vão formar novas palavras, tá? A partir dessas palavras aqui, ó, vocês irão acrescentar
prefixo ou sufixo para essas palavras e irão formar novas palavras, tá? Depois, vocês vão assinalar a alternativa em que todos os substantivos são para palavras derivadas, tá? E aqui, quais as palavras primitivas dos substantivos derivados que você assinalou na atividade 5, na atividade anterior? Por exemplo, se vocês assinalarem aqui, porta, escada e vidro, qual é a palavra que dá origem à palavra porta? Qual é a palavra que dá origem à escada e a palavra que dá origem a vidro, tá? Pessoal, é assim, ó, é a palavra que dá origem à palavra e não à coisa, ao objeto, tá? Porque eu já fiz atividades assim, que tinha, por exemplo, qual é a palavra que dá origem à palavra queijo? Aí colocaram leite. Não, não tem palavra que dá origem à palavra queijo. Queijo é queijo, não? Queijo é a palavra primitiva, e aí eu vou formar, por exemplo, queijadinha, queijaria, tá? Então é a origem da palavra e não do objeto, da coisa em si, tá? Então vamos lá, alguns minutinhos para resolver essas questões e aí eu já volto para corrigir, tá? Vou ficar de olho aqui em vocês. Só vou lá pegar um casaco que eu tô com frio, tá? Ô tia, uma pergunta. É, ali ali é prefixo e o que é mesmo? Como assim? Não, é que ali na 3 tem os dois grupos, né? Aí tu falou em que um era o prefixo e o outro era qual? É o que está escrito em cima, Léo, dá uma lidinha. Logo ali em cima tem um quadrinho amarelinho, tá explicando os dois. Tia, Pode falar? existe a palavra tristemente? Existe essa palavra? Tristemente existe.
Podemos corrigir? Como é, tia? Não. Pode. Pode também. Pode. Pode. Então, vamos lá, pessoal. Acho que deu tempo, né? Olha só. Aqui, então, como eu falei para vocês, né? O que as palavras do primeiro grupo têm em comum? No primeiro grupo, foi acrescentado um prefixo ao radical. E no segundo grupo, foi acrescentado um sufixo ao radical da palavra, tá? Isso é o que as palavras têm em comum, né? Foi acrescentado, então, uma parte ao radical. Deu para entender a letra A e a letra B? Vou, então, aqui para a correção da número 4. Vamos ver, Vinícius, quais foram as palavras que você conseguiu formar aqui? Na palavra triste. Vinícius, você está me ouvindo? Peraí, tia. Deixa eu ver aqui. Só responde para daí a tia não ficar no vácuo, né? Acho que eu fiz errado. Tá, mas você formou palavras a partir da palavra triste? Eu pensei que era para botar prefixo e sufixo. Sim, mas daí quais foram os prefixos ou sufixos que você colocou? Foi prefixo que eu coloquei. Tá, qual que você colocou? Como assim, tia? Qual foi a palavra que você formou, Vinícius? Ô, Vinícius, existe a palavra destriste? Você já ouviu falar na palavra destriste? Não. Não existe, né, Vinícius? Você poderia ter formado outra palavra usando um sufixo, já que neste caso, com um prefixo a gente não consegue, então a gente pode formar com um sufixo. Por exemplo, tristeza, tristonho, tristemente, como falou ali o Miguel, tá? A gente vai formar uma palavra que é possível de ser formada. A gente não vai inventar uma outra palavra, tá? Na palavra dente, Suzana, o que você conseguiu formar? Tia, eu botei dentista. Ótimo. Podemos formar dentista. Alguém conseguiu formar uma outra palavra a partir da palavra dente? Então, a gente consegue formar também, já que vocês estão quietos, né? Além da palavra dentista, que a Suzana formou, eu posso formar dentadura. Opa, dentadura. Qual é a outra palavra? Ah, a Mônica, né? Dentuça. Agora, a partir da palavra flor, Roger. Ô, tia,
A flor eu não fiz porque eu não entendi muito, mas os outros eu fiz, que daí eu sei. Tá, então a palavra correto. A Peraí. palavra correto, você fez como? Roger, você me disse que a palavra flor você não conseguiu. Com a palavra correto, você conseguiu? Sim, E como é que você fez? é corretismo. Correu o quê? Corretismo. Não, essa palavra não existe. Corretismo? Com a palavra... Não. Fluorescente. Com a palavra flor, Floricultura. floricultura. Tia, pode botar só uma ou tem que ser mais de uma? Porque não cabe aqui. Se couber, melhor, tá? Floral, Tá valendo, tá, né? fluorescente, Ô, tia Maiara. eu não sei se é a mesma coisa, eu teria que Tia. pesquisar. Fluorescente é cor aí, né? Ô, tia Maiara, lá no flor pode botar florista. Pode, florista pode. Ó, na palavra correto pode ser incorreto, Eu botei corretor. Corretamente. corretamente, corretor, capaz. A gente pode colocar capacidade. Eu botei capazmente, acho que botei capazmente, não existe nessa palavra. Não. Incapaz. Incorreto. Não, incorreto é na palavra correto, daí eu coloquei, né? Papel. Papelaria. Barba. Barbeiro. Barbearia. Tô colocando só uma aqui para ser mais rápido, tá? Ler. A gente pode colocar reler. Eu botei leitura. A palavra atual, a gente pode colocar Atualmente. atualmente, atualidade. Ver, rever. Humano, Ô, tia, verdade é no verde. Humanidade. humano pode ser desumano, humanidade. Humanamente. Humanidade. Humanamente não, tia. Humanamente pode. Cozinha, cozinheiro ou cozinheira, né? Cozinhar também. Cozinhar, cozinhar. É, cozinhar pode. Belo. Belíssimo. Beleza. Belíssimo, beleza, belezoca. Folha, folhagem, folheto. Tá? Enfim, pessoal, o que a gente tem que pensar na hora de fazer uma palavra, né, de formar uma palavra, é o seguinte, essa palavra, se ela tá muito estranha, a gente nunca ouviu, tem alguma coisa errada, tá? A gente, como eu falei, a gente não vai formar uma palavra, dar origem a uma palavra, não. A gente vai pensar numa palavra que já existe, tá? Não numa palavra que não existe, certo? Deixa eu baixar aqui. Deu para corrigir aqui? Sim. Agora aqui, vocês tinham que assinalar, né, a alternativa em que todos os substantivos são palavras derivadas.
Lara da Silva, qual que você assinalou aqui? Ô tia, olha só, essa eu não entendi muito, mas eu fiz a anterior, essa eu não entendi muito bem. Tá, Lara, assinale a alternativa que todos os substantivos são palavras derivadas, ou seja, que derivam de alguma coisa, tá? Então, carreta, mureta e ventilador, relojoaria, livre, janela, porta, escada e vidro. Qual dessas três opções, na sua opinião, são todas palavras derivadas, que derivam de outras? Porta, escada e vidro. Em Lara? Demora chegar, eu vou tomar um suco. Ô tia, é porque o Brian já falou e eu não vou querer copiar, né? Pois é, mas o Brian falou e falou errado. Você não tem mesmo que copiar, você tem que pensar e falar a sua resposta. O Brian falou e falou errado. Porta não deriva de nenhuma outra palavra, escada também não, e vidro também não. Agora vamos pensar em outra. Relojoaria deriva da palavra relógio. Livro. Livro não deriva de nenhuma outra palavra. Janela também não deriva de nenhuma outra palavra. Agora, carreta deriva de carro. Mureta deriva de muro. Ventilador deriva de vento. Então, a primeira opção é a correta, tá? Entendeu, Tá bom. Brian? Agora, quais são as palavras primitivas, então, dos substantivos derivados que você assinalou? Vocês deveriam ter assinalado a primeira. O que que deriva, do que deriva a palavra carreta? Carro. Carro. Então, escrevam aqui carro. Do que deriva a palavra mureta, Léo? Deriva da palavra muro, tia. Isso, e a palavra ventilador? Vento. Da palavra vento, tá? Ô tia, também pode ser ventilação, né? Ou não? A palavra derivada pode ser ventilação, mas a palavra primitiva é vento, Tá bom. tá? Agora eu vou parar de compartilhar a tela que eu quero olhar bem para vocês. Eu quero olhar bem para vocês e quero conversar um pouco com vocês novamente. Se travar, eu posso fechar. Pode. Fechem os microfones e me escutem. Tia Mayara, eu posso ficar com a câmera desligada que eu tô com dor de cabeça? Mas qual é a diferença, Kim? Não tô entendendo. Também não entendi. Se você ficar com a câmera ligada, desligada, vai parar de doer a cabeça? A tia não entendeu a tua colocação. Pessoal, eu estou muito preocupada com vocês. Muito preocupada. Tia, eu vou ficar com a câmera ligada que daí eu vou ficar gravando. Ai, gente, vamos parar com essa desculpa de câmera desligada por qualquer motivo, tá? Vamos parar. Vocês não estão fazendo nada para mim, vocês estão fazendo para vocês. Não pensem que essa situação é confortável para mim, porque também não é.
Eu gostaria muito de estar na escola fazendo o meu trabalho como eu sempre fiz, mas eu não posso. E isso que eu estou falando para vocês está ficando registrado porque eu estou gravando a aula. E eu não estou nem um pouquinho contente por estar fazendo isso. Vocês acham que essa situação é confortável para mim? Não é, gente. E vocês acordem para a vida, por favor. Eu fico 2 horas aqui na frente do computador tentando fazer vocês entenderem as coisas que eu explico da melhor forma possível. Talvez eu não tenha encontrado a melhor maneira, mas então me ajudem, conversem comigo, falem comigo, tia, não tá legal assim, vamos fazer outra coisa. Vamos tentar. Agora, eu ficar falando sozinha, enquanto um fecha a câmera para fazer não sei o quê, o outro sai para jogar videogame, o outro sai para jogar no celular, e a maioria espera pela resposta que eu dou? Que isso, gente? A maioria de vocês está esperando pelas respostas. Não é justo. Pensem um pouquinho. Não, pessoal, não é porque não tem ninguém aí de olho em vocês que vocês não têm que fazer a coisa certa. Eu não tenho a tia Amanda aqui me olhando, a diretora da escola, eu não tenho a tia Gelva, eu não tenho a tia Anaíse, eu não tenho ninguém aqui fiscalizando o meu trabalho. Mas se vocês pegarem o meu caderno, a minha apostila, o meu planejamento, ele está todo em dia. Eu não preciso de ninguém fiscalizando o meu trabalho, porque eu sei o que eu preciso fazer. E vocês também sabem, poxa. Eu preciso ficar chamando a atenção de vocês. Eu preciso ficar ligando para pai e mãe porque vocês não estão fazendo as atividades. Eu preciso ficar lembrando que a nota extra venceu e que vocês não me mandaram ainda. É para mim que vocês têm que estudar? Não é para mim, gente, é para vocês. Então, por favor, né? Por favor. Cada um tem seus problemas, cada um tem sua família, cada um tem seus afazeres, mas a única obrigação que vocês têm é estudar. Vocês têm tudo na mão, gente. Olha o privilégio que vocês têm numa casa confortável, com um aparelho celular ou com um computador. Quantas crianças não gostariam de estar no lugar de vocês? Eu estou falando isso para todos, mas eu sei que não são todos que precisam ouvir. Mas assim como na escola, quando eu chamo a atenção de todo mundo. Eu fiquei muito triste com o desempenho de vocês na aula de hoje. Triste mesmo. Alguém tem algum comentário, alguma coisa para falar? Eu. Pode falar, Gabriel. Ô tia, ali na última eu tinha ficado com dúvida. E aí eu esperei, porque já estava quase dando tempo de tu corrigir. Tá. Pessoal, sempre que a professora explica uma questão, a professora, antes de pedir para que vocês façam, eu pergunto se vocês têm dúvida. Certo? Aí, quando eu vou corrigir, ai, tia, essa eu não fiz porque eu fiquei com dúvida. Ficou com dúvida, mas não perguntou. Não perguntou por quê? Ficou com vergonha? Ficou com medo que a professora brigasse? Não, a professora nunca chamou a atenção de ninguém por perguntar nada. Tá? A minha obrigação é explicar para vocês. A minha obrigação é fazer o possível para que vocês entendam. Esse é o meu papel. Quando eu estou com dúvida em alguma coisa, com relação ao que eu vou explicar para vocês, com relação ao que a gente está estudando, o que eu faço? Eu vou atrás, eu pesquiso, eu pergunto para professores, eu tenho no meu celular aqui vários áudios que eu mandei para as minhas colegas de ciências, de língua portuguesa,
Porque tem coisa que eu tenho dúvida. O professor, ele não sabe tudo. O professor não sabe e nem tem obrigação de saber tudo. Ele tem obrigação, sim, de procurar, de pesquisar e descobrir a melhor forma de ensinar os seus alunos. E é isso que eu tento fazer. Mas a situação já é difícil o suficiente. A situação já é bem difícil para vocês ficarem reclamando, se clamando o tempo todo. Ah, porque eu queria estar na cama, porque eu queria estar dormindo. Gente, vamos! Não tem mais o que fazer. A nossa realidade é essa. E todo dia eu tenho que estar repetindo. Apoia o celular numa mesa, num lugar, não fica na cama, não fica deitado, não fica comendo, não fica brincando. Por que que eu tenho que fazer isso todo dia? Vocês me desculpem, quem sabe que não precisa ouvir isso, me desculpe, tá? Mas hoje eu precisei desabafar. Eu precisei chamar atenção porque tá demais, tá? Tá demais. Vamos lá. Gabriel Ló, sempre que você tiver dúvida, você pergunte, tá? Não tem problema nenhum em perguntar. Tia, Oi, Vinícius. eu não tô lá na minha mesa onde eu tô sempre porque meu pai tirou e ele não colocou. Vini, assim, ó, cada um que tá na sua casa sabe da realidade do lugar onde vive, tá? Eu não estou lá na mesa da minha cozinha, porque se eu ficar lá eu não trabalho, meus filhos não deixam. Eu me tranco aqui no quarto, mas eu tenho um lugar, eu tenho uma escrivaninha, eu tenho um lugar para colocar o computador, uma cadeira, mas antes eu não tinha, eu tive que comprar. Antes eu não tinha. O que que eu fazia? Lá no meu quarto eu coloquei uma mesa de plástico, uma cadeira de plástico e lá eu dava aula para vocês. Lá eu gravava os meus vídeos. Tá? Então a gente tem que se adaptar. Procurar a melhor forma. Eu não estou dizendo que vocês têm que comprar uma mesa, uma escrivaninha. Não, não é isso. Mas se adaptem. Se adaptem à realidade que nós estamos vivendo. Porque assistir a aula, gente, deitado, é igual assistir filme deitado. Dá sono, dá preguiça. Eu não estou falando que você está deitado, mas muita gente fica deitada assistindo aula, tá? E é igual a assistir filme, assistir novela. Dá preguiça, dá sono, tá? E aí como é que vai se ajeitar para escrever, para fazer as atividades? Eu tenho mesa de cama e cadeira gamer para eu estudar. Ótimo, mas tem gente que não tem, né? Então precisa se adaptar de alguma forma, tá? De alguma forma, procurem, conversem com os pais de vocês. Olha, não tá legal assim, eu preciso de um lugar. Vamos colocar, sei lá, uma caixa, um negócio para eu colocar o meu celular apoiado, para eu sentar. Mas tem que mudar. Tem que fazer alguma coisa para se adaptar a essa nova realidade, porque para assistir aula desconfortável é muito ruim, tá? Eu tinha um lugarzinho, só que daí o pai chamou os amigos dele e foi no domingo e no sábado, daí ele tirou e não guardou a minha mesa. Tá, Vinícius, Então, depois você vê com a sua mãe para tentar resolver isso, tá? Bom, vamos lá. Vamos para a próxima página de língua portuguesa. Estamos na página 35 agora, tá? Na página 35, vocês têm os substantivos primitivos e os derivados, tá? De verde e de roxo. Vocês têm que ligar os primitivos e os derivados, tá? Sim, só procurar e ligar. Por exemplo, vocês têm chuva, que é o substantivo primitivo, e tem chuvisco. Então, liguem chuva à palavra chuvisco. E aí, depois a gente vai fazer a leitura do texto. Façam essa primeiro, que aí a gente vai fazer a leitura do texto todos juntos, tá?
Ô, tia, quem acabar vai fazer o quê? Esperar? Ou já pode ler o texto? Pode ler o texto. Quem Quem terminou de ligar já pode fazer a leitura do texto, tá? Eu vou esperar mais 2 minutinhos só, marcadinho aqui no relógio, e já vou corrigir. Em 2 páginas de texto. É um texto bem grande. Tio, o que que é próstata? Próstata é um órgão masculino, tá? Um órgão que produz hormônio masculino. Mas onde é que você viu isso? No texto? Ah, tá. Sobre as cores ali, né? É. Tá, entendi. Eu achei que era na atividade ainda. Dá para corrigir já? Então, Sim. deixa eu compartilhar aqui. Então, olha só. Eu não vou ligar aqui, porque senão eu vou fazer um emaranhado aqui, não vai dar para entender, tá? Mas é bem simples essa atividade, né, pessoal? Então, a palavra chuva, vocês teriam que ligar aqui na palavra chuvisco, né? Pedra, na palavra pedrada, isso mesmo. Sapato, Sapataria. sapataria. Fruta, Fruteiro. fruteira. Máquina, Maquinaria. Maquinaria. isso. Telha, Telhado. doce, Doceira. Doceria. seria, né? E lua, a Luar. palavra luar. Estão vendo, então, pessoal, como de uma palavra, né, primitiva, a gente poderia formar várias palavras, né? Então, chuvisco, chuvarada, fruteira, deixa eu ver se eu acho outra. Não acho outra. Fruta, fruteira, não acho. Frutaria. Telhado. Verdureira. Telhado, Não, mas daí deriva de verdura. Verdura, verdureira. Pedra, pedrada, pedraria? Pedraria. pedreiro, não sei. Pedreiro, claro, muito bom. Doce, doceria, doceira. Doceiro. Docinho. Doção. Sapato, sapataria, sapateiro. Sapatão. Pé de lanchão. Sapatinho. Lua, luar, Cláudio. Aí eu não acho outra também. Agora, olha só. Vamos fazer a leitura desse texto, que como o nosso colega falou, né, o Junei, ele é um texto bem longo, tá? Mas esse texto é muito interessante. A professora leu e achou bem interessante, porque cada mês ele tem uma cor, né, que vai lembrar alguma coisa, tá? Mas, é claro, né, nós vamos trabalhar língua portuguesa nesse texto. Nós vamos trabalhar a posição do adjetivo em relação ao substantivo. Então, lembrando, o que é o substantivo? Toda palavra que vai dar nome a alguma coisa, a algum objeto. E adjetivo é aquilo que qualifica, né? Vai dar uma característica ao substantivo. Vou começar a leitura. Do objeto. Ô, Pro, Oi? eu não sabia que todo mês tinha uma cor. Eu pensei que só Então, eu tinha. também não sabia.
Não, eu também Setembro não sabia. amarelo. Sério, você não sabia? Eu sabia do outubro rosa, novembro azul e setembro amarelo. Sim, foi esse Mas- daí que eu sabia também. Mas temos muitos outros. Ah, Vamos eu ver. sei também do agosto lilás. Tem também, tem É porque também, tem nas mas tem placas até também, dourado. Tem até dourado. A gente vai ver. Então, além do setembro amarelo, que outros meses têm cor? Associar cores a meses tem sido uma importante ferramenta para conscientizar a população sobre temas como câncer, transtornos mentais e doação de órgãos. Ô Miguel, qual é a cor do abril? Miguel Simadon. O vermelho? Não, vermelho é o mês. Rosa! Rosa! Abril Miguel, Azul! Rosa! pessoal, tô falando com o Miguel só um pouquinho, gente. Ô Miguel, abril é a conscientização do autismo. Ah, é verdade, dia 1º de abril, né? E aí, qual é a cor? Não, é de janeiro. Vamos lá. Então, associar uma cor a um mês mostrou-se uma boa ferramenta de marketing para disseminar informações sobre importantes questões de saúde. As campanhas do Outubro Rosa contra o câncer de mama, do Novembro Azul contra o câncer de próstata, estão entre as mais bem-sucedidas e inspiram muitas outras. Vamos então para os meses. Há meses com até 4 cores diferentes de acordo com a sua temática. Estes são os mais conhecidos no Brasil. Então, a gente tem o janeiro branco. Bruno, pode ler, por favor? Apertei o errado. Tá. O janeiro branco. Tema: saúde mental. A depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo e 11,5 milhões de brasileiros, segundo a OMS. Já os transtornos de ansiedade acometem 264 milhões, 18,6 milhões no Brasil. Isso, então aqui a gente está falando, né, do tema saúde mental, que é representado pela cor branca no mês de janeiro, tá? Agora, fevereiro roxo, Brian. Afeta a memória e linguagem. Estima-se que no mundo 35,6 milhões de pessoas têm a doença e no Brasil 1,2 milhões. Isso é o mês do Alzheimer, né? E aí representado pela cor roxa, tá? Então, só em janeiro, no mês de fevereiro, a gente tem 2 cores, tá? Que é o roxo e o laranja. O laranja... Ana Clara, pode ler o fevereiro laranja, por favor? Uhum. Alerta para casos de leucemia, em que ocorre um acúmulo de células malignas na medula óssea, órgão responsável por produzir células sanguíneas. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, INCA, a estimativa de novos casos para 2018 é de 10 milhões e 800? 10.800. Claro, né, pessoal? A gente está vendo aqui, ó. Como é que é? Como é que a pessoa pega o câncer? Ninguém pega câncer, tá? A pessoa desenvolve a doença.
mas ninguém pega câncer, ela não é uma doença que é transmissível, assim. Então, como é que ela dissolve o câncer? São células cancerígenas, tá? Essas células que se desenvolvem no corpo da pessoa. Não tem assim, eu não tenho uma explicação científica para dar para vocês no momento, tá? Mas são células que se desenvolvem no corpo da pessoa e afetam outras células, né? Enfim, e aí o câncer em si, a gente ainda não tem uma cura, né, para o câncer, tá? Existem tratamentos, dependendo do estágio do câncer, o tratamento pode ser eficaz ou não, tá? Mas muitas pessoas sofrem com essa doença justamente por a gente não ter um medicamento específico, uma cura, né? Eu vou morrer disso. Ô tio, posso falar? Passou por tudo. Tio, tu sabia que eu vi num anúncio, né, que tá na internet, que acharam nos escombros da Segunda Guerra Mundial meio que uma cura para o câncer do médico que já ganhou o Nobel da Medicina. A tia não viu isso aí, não. Uma arma de Hitler. Tava bem onde ele morreu. Vou até querer ler isso aí, Miguel. Eu não sei. Não ouvi falar sobre isso. Oi? Tipo Pantera Negra. Isso. Vocês viram o filme ontem? Eu não. Ontem passou o filme dele na TV. Eu não vi o filme, mas eu fiquei Morreu, né? sabendo. O ator do Pantera Negra. Ele também faleceu de câncer, né? Ele lutou 4 anos contra um câncer e... Eu tinha sabia que a minha avó teve câncer dela, fez cirurgia, daí passou, mas ela vai todo mês lá fazer um negócio. A minha avó também. Tem que acompanhar, né? Pessoal, assim, vamos dar continuidade, porque todo mundo vai ter uma história para contar, né? Mas a gente precisa dar continuidade, tá? Vamos lá. O Março Lilás. Então, o Março Lilás é o tema câncer de colo de útero, tá? Que é mais um tipo de câncer que acomete muitas mulheres, tá? É a 4ª causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. E para este ano foram estimados cerca de 16 mil casos, tá? Então, muitas mulheres têm esse tipo de câncer e, enfim, quando o tratamento é eficaz e quando é descoberto, né, em tempo, o tratamento é eficaz, mas... Por isso essas campanhas, né, pessoal, para as mulheres procurarem, né, um posto de saúde, procurarem fazer exames para poder identificar o problema antes que ele se agrave, né? Temos o Março Azul Marinho também, que lembra o câncer coloretal, que acomete o intestino grosso e o reto, tá? Abril Azul, que é o mês do autismo e é lembrado pela cor azul. O transtorno afeta cerca de 1% da população mundial. E até... sabia que as mulheres elas vivem mais que os homens? Não sabia. A maioria. Tá, vamos continuar. Aí, esse transtorno, ele é até 4 vezes mais frequente em pessoas do sexo masculino, tá? O autismo. Temos também, no mês de abril, o Abril Verde, que dedica-se a conscientizar sobre a prevenção de acidentes em ambientes de trabalho. Somos o 4º país na lista das nações com maiores índices de acidentes laborais, acidentes no trabalho, né? De 2012 para cá, foram registrados 4,4  4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de trabalho. 4,4 milhões de casos, né, de acidentes de
Temos o Maio Roxo, que tem o tema doenças inflamatórias intestinais. Essas doenças atingem cerca de 5 milhões de pessoas no mundo e provocam aí o câncer coloretal. Então, quando as pessoas já tratam essas doenças inflamatórias intestinais, elas acabam também prevenindo o câncer coloretal, né? O Maio Amarelo também, ele estimula o debate sobre acidentes no trânsito, que causaram só nos primeiros 6 meses de 2018, mais de 19 mil mortes e 20 mil casos de invalidez permanente no país. Segundo o Centro de Pesquisa e Economia do Seguro, órgão da Escola Nacional de Seguros. Olha só, pessoal, 20 mil casos de invalidez. O que acontece? Quando a pessoa ela fica inválida por algum motivo, ela fica recebendo, né, um auxílio do governo, uma espécie de aposentadoria. Isso, é claro que é direito, né, das pessoas, mas isso também causa, olha o prejuízo que isso causa para o país, né? A pessoa fica sem poder trabalhar, né? E fica recebendo isso do governo. Como eu falei, é um direito, mas se essas campanhas forem eficazes, podem evitar, né, de mais casos de invalidez. Esse número pode diminuir bastante, né? Por isso, então, essa campanha. O Junho Vermelho, o tema incentivo à doação de sangue, isso é muito importante, né? Segundo análises no inverno, os bancos de sangue sofrem uma redução de 30% nos estoques. No mês de julho, o Julho Amarelo, que são as hepatites virais, o tema, né, hepatites virais. Os 2 tipos mais graves, a B e a C, acometem 1,7 milhão e 156 mil brasileiros, respectivamente, né, a B e a C. Agosto Laranja, aqui a cor laranja novamente. O tema é esclerose múltipla. Estima-se que 35 mil brasileiros sofram com essa doença, em que as células de defesa do organismo atacam o sistema nervoso, causando fadiga, visão embaçada, perda de equilíbrio e outros problemas. Agosto Dourado, olha o que eu falei, ó. O Agosto Dourado, os primeiros 7 dias desse mês são marcados pela Semana Mundial do Aleitamento Materno, que busca conscientizar sobre a importância dos momentos em que a mãe dá de mamar ao bebê e são considerados horas de ouro. Por isso que a gente chama de Agosto Dourado. O Setembro Amarelo, que aqui em Braço Norte a gente conhece muito bem, né? Infelizmente a gente conhece bem. O tema é combate ao suicídio, considerado pela OMS um grave problema de saúde pública. No mundo, há mais de 800 mil suicídios todos os anos. Temos também o Setembro Verde, que incentiva a doação de órgãos. Em 2016, foram registrados 2.983 doadores no país. Um aumento de 5%. Vai morrer? Então, é o seguinte, a doação de órgãos, alguns órgãos você pode doar em vida, tá? Outros órgãos... O rim? Isso, como o rim, tá? Outros órgãos você só pode doar realmente se você tem morte cerebral, tá? E tem que ser morte cerebral, tá? Isso a gente aprende um pouquinho também em ciências. Mas
o que acontece? Quando falece alguém da família, né? Aí os familiares são responsáveis por dizer se os órgãos vão ser doados ou não. E muita gente é contra isso, né? A doação de órgãos. E aí muitas vidas se perdem porque as pessoas não têm essa consciência, tá? Porque, enfim, a pessoa que faleceu, ela morreu e ela não vai mais voltar à vida, independente de ser doados órgãos ou não. Mas aí tem questões religiosas, tem questões afetivas, emocionais, né? E aí as pessoas são contra a doação de órgãos. Por isso, no mês de setembro, a gente tem o Setembro Verde, que incentiva, né, a doação de órgãos, tá? Eu não sei se vocês ouviram a história de uma criança ali em Orleans. Essa era uma menina e ela precisava de um coração. Só que ela era muito novinha, né? Ela era bebê. E ela precisava... Como é que faz transplante de coração? Então, faz transplante de coração. Só que o que acontece? Para essa criança receber um coração, outra criança tem que morrer. Dar um coração. E tem que ser da mesma idade, tudo no mesmo mês. Isso. Não necessariamente da mesma idade, mas muito próximo, né? Porque os órgãos de um bebê, eles têm tamanho bem diferente de uma pessoa adulta, né? E aí aconteceu que em São Paulo, uma criança, eu vi a história na TV, tá? Uma criança foi para a praia com a mãe, foi subir uma escada e, enfim, caiu da escada, né? Sofreu esse acidente, foi para o hospital, não resistiu, teve morte cerebral. E aí os pais da criança doaram o coração, todos os órgãos, né? Mas esse coração dessa criança veio para essa criança ali de Orleans. Aliás, a criança que é de Orleans já estava, inclusive, morando em São Paulo, só esperando na fila, esperando um doador. E aí, infelizmente, essa criancinha, né, faleceu e os pais doaram o coração. Mas pelo menos ajudou outra menininha, né? Exatamente. Por isso essas campanhas são tão importantes, né? Ô, tia, Oi? tipo assim, se uma pessoa velhinha, ela tiver, tipo, um problema, assim, uma doença, ela já tiver bem velhinha, ela pode botar, tipo, num contrato, assim, que quando ela morrer, doar, tipo, algum órgão ou não? Ela pode manifestar a vontade dela de doar os órgãos, sim, tá? Só que daí Mas tem que ser... Só que aí o que acontece, Ana? Para doar um órgão, os órgãos dessa pessoa, eles têm que ser saudáveis, né? E aí, geralmente, pessoas idosas já com problema de saúde, aí não podem mais doar seus órgãos, porque eles também já estão, né, com problema. Eu faço todo dia. Vamos lá. Temos também o Setembro Vermelho, tá? O Setembro Vermelho, ele vai chamar a atenção para as doenças cardiovasculares. Dia 29 é celebrado o Dia Mundial do Coração, dia 29 de setembro. E aí chama atenção para essas doenças, né? Que são também a principal a causa de morte no mundo todo, as doenças do coração. Temos o famoso Outubro Rosa, que chama atenção para o câncer de mama, o segundo tipo mais frequente entre mulheres em todo o Brasil, exceto na região norte, daí a tia também não sabe explicar o porquê. Só em 2018 foram estimados cerca de 59 mil novos casos. Fora, né, o que acaba não sendo contabilizado, tá? Ô, tia, Oi? esses meses, uma vizinha morreu de câncer de mama.
Eu tive conhecidas também que tiveram, que se curaram, e também tive uma conhecida que teve e infelizmente faleceu, né? Aí o porquê, gente, da campanha? Quanto antes a gente procurar o médico, né, para fazer os exames, para ver se está tudo certo, antes é detectado, começa o tratamento, daí as chances de cura são maiores, né? Os médicos aconselham as mulheres a fazer mamografia todos os anos, né? A fazerem o exame de toque, onde a mulher toca o seu seio, toca suas mamas, à procura de um carocinho para identificar, né, se tem ou não alguma coisa anormal. Então, tudo isso no mês de outubro vem muito à tona, né? As pessoas falam muito, justamente para conscientizar as mulheres. E, não diferente, acontece o Novembro Azul, que aí a gente já fala dos homens, né? Kim, a tua câmera tá travada? Que aí a gente vem falar dos homens. Então, é o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens no Brasil. Até o fim deste ano, espera-se detectar mais de 68 mil episódios. Então, o câncer de próstata, ele acomete muitos homens no Brasil e existe um preconceito ainda muito grande, né, sobre ir ao médico para fazer os exames, para detectar o câncer de próstata. Então, o homem, ele acaba protelando e aí, quando vê, a coisa já tá feia, né? Oi? Próstata. Então, o Miguel já me perguntou isso, né? A próstata é um órgão masculino, é o homem que tem a próstata, tá? E ele ajuda na fabricação de hormônios para o corpo do homem, tá? É só o homem que tem, não é a mulher. Certo? Temos o Dezembro Vermelho, que aí o tema é o HIV, a AIDS, né? Dados de 2017 indicam que 882.810 brasileiros vivem com o vírus da AIDS e cerca de 40 mil novos casos são registrados por ano. Pessoal, isso é muita coisa, tá? Hoje em dia, a pessoa que tem o vírus, ela vive bem se ela tomar a medicação que o governo oferece, né? Mas se sabe que o HIV, ele é transmitido através da relação sexual e pelo sangue, né? Porém, esses casos vêm aumentando muito. Se as pessoas sabem como se protegerem, sabem como podem, né, adquirir a doença, por que esses casos vêm aumentando tanto, né? Então, é necessária essa campanha para conscientizar as pessoas também. Temos o Dezembro Laranja. Ô, Pro, tu pulou Oi? Novembro Azul. Tu pulou Novembro Azul. Não, é o câncer de próstata. Não, eu acho que tu falou câncer de mama, daí depois foi pra Dezembro Vermelho. Não, ela falou. Nada, eu falei o câncer de próstata, expliquei até que era um órgão que só o homem tem, tá? Não foi intenção minha. Então, tudo bem. Então, Dezembro Laranja, criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, essa campanha joga luz sobre a prevenção do câncer de pele, o mais comum no país. E olha só, quando chega dezembro, qual é a nossa expectativa? Férias, ir para a praia, né? Pegar sol. E muitas pessoas se descuidam do protetor solar, né? Então, essa campanha existe justamente para chamar a atenção das pessoas que o câncer de pele é perigoso, é comum e a gente precisa se cuidar, né? Tia. Oi? Conhece a Kelly Key? Conheço. Ela tá com câncer de pele. Ah, não sabia. Não sabia. O câncer de pele, ele é bem comum,
Muitas pessoas têm, continuam o tratamento e fica tudo certo. Mas muita gente também tem, não se trata adequadamente e isso pode levar à morte. Porque o câncer, ele é uma doença que ele vai se alastrando pelo corpo, né? Então, as pessoas têm que ter conhecimento para poder fazer um tratamento e para que ele seja eficaz, a gente tem que procurar o médico o quanto antes, né? Por isso a importância dessas campanhas. Aqui tem algumas questões pessoais. Meu Deus, eu quero ver que hora é. 3h40. Pessoal, aqui tem algumas questões pessoais para vocês responderem, tá? Que página que é essa? Deixa eu ver aqui. Na página 38, isso. Tem algumas questões pessoais para vocês interpretarem, né? E responderem. Depois, vocês vão reler estas palavras e observar a ordem delas. Olha só. Maio amarelo. Maio, a gente tem o substantivo. Amarelo, a gente tem o adjetivo. Maio é o mês, amarelo é a cor do mês. Adjetivo é a palavra que atribui ao substantivo uma qualidade ou uma característica, né? É possível inverter a ordem das palavras sem alterar o seu sentido? Eu posso dizer amarelo maio e vai ficar tudo certo, vai ficar do mesmo jeito, vai ter o mesmo sentido? Nesse caso, não tem como, né? Não vai fazer sentido. Tarefa. Como? A página 38. Não, eu estou explicando para vocês fazerem. Em alguns casos, o adjetivo pode vir antes ou depois de um substantivo. Aqui vocês vão reescrever essas frases, alterando a posição do adjetivo, tá? Vão procurar o adjetivo e vão alterar a posição, trocar a posição dele, tá? E aí tem até a letra F aqui da outra página, certo? Então vamos lá, começando aqui pela número 9, são questões pessoais e aí depois com relação ao adjetivo e ao substantivo. Oi? Pode ir no banheiro. Pode, a gente ficou falando e... Então, agora, quem quiser uns 5 minutinhos para ir ao banheiro, beber água, enfim, pode ir, tá? Ô tia, não esquece que tem aula de inglês. Sim, às 11, né? Tia, Oi? eu não entendi a 10. Questão número 10. Como as pessoas, em geral, têm contato com essas campanhas? Aí você tem que pensar como, por exemplo, aqui em Braço Norte a gente fala muito no Setembro Amarelo, né? Como é que você fica sabendo dessas campanhas? Como é que você acha que as pessoas ficam sabendo? Tem na internet, tem em jornal, tem em revista, programa de televisão. Como é que você acredita que as pessoas ficam sabendo dessas campanhas? Pela televisão? Será que é só pela televisão? Internet conversa? Isso, coloca tudo que você acredita. Ô, tia, hoje a gente tem aula de inglês. Sim, eu sei. A Ana Clara acabou de falar, mas eu tô ligada. Pode ficar tranquilo. Mas, como já faltam 15 minutos, então eu vou orientar vocês para a tarefa, tá? Então, até a letra F da página 39 eu já orientei, certo?
Vocês já sabem o que tem que ser feito aqui, tá? Agora, na continuação ali da página 39, vocês vão relacionar as frases com o seu significado, tá? Aqui vocês têm, por exemplo, aquela senhora é uma mulher pobre. Aí, da letra A, né? Aquela senhora é uma pobre mulher. O que acontece? Quando eu falo é uma mulher pobre, eu estou falando das condições financeiras dela, né? Às vezes, assim, aquela é uma pobre mulher. Isso pode ter um significado diferente. Ai, pobre mulher, é uma mulher numa situação delicada, numa situação triste, né? E aí, ó, aquela mulher é uma mulher infeliz. Então, ela é uma pobre mulher, certo? Vocês vão colocar aqui a letra B. Agora, aquela senhora é uma mulher sem recursos ou com poucos recursos. Então, isso quer dizer o quê? Que ela é uma mulher pobre. Estão entendendo? Deu para entender? Aí vocês vão interpretar, né, as outras frases e colocar aqui a letra correspondente. Nas frases anteriores, ao alterar a posição do adjetivo, o sentido da frase mudou ou permaneceu igual, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, ó. O adjetivo atribui uma qualidade ao substantivo. A posição dele, antes ou depois do substantivo, pode resultar em sentidos diferentes. Nem sempre, mas pode. Por exemplo, um bom aluno é aquele que se dedica aos estudos. Esse é um bom aluno. Já um aluno bom é aquele que é bondoso, né? Uma pessoa boa, tá? Vocês, então, vão fazer a página 38 e a página 39. E amanhã, pessoal, nós vamos trabalhar no livro de atividades. Hoje não deu tempo, né? A professora se planejou para trabalhar no livro de atividades, né, Betina? Ainda tem inglês. Mas não deu para trabalhar. Então, amanhã a gente vai trabalhar o livro de atividades de língua portuguesa para colocar em dia, que tem muitas coisas lá para fazer, tá bom? Tá Deixa eu só bater uma fotinho de vocês. Aquele meu fotinho. Tia, não esquece da pose. A pose. Como é que é, Ana Clara? Pra gente aparecer no Instagram da tia. Posso falar uma coisa? Calma aí, não bate ainda, não bate ainda. Ô, tia. É sim, ó, tia. Oi, Vinícius. Eu vou andar a cavalo, vou lá onde meu avô morava, sabe? E vou relembrar de tudo. Vou lá em cima, nas florestas, em tudo. Floresta não, na Uruguaia, né? Lá na mata. Relembrar. Ainda tem aula Vamos, de Davi! inglês. Ô, tia, é assim a pose, ó. Mas Pode ir, pode ir. A gente vai aparecer no É assim, Insta tia. da tia. Tia, é pra baixo, é assim, ó. Ah, eu tô fazendo o que a Ana Clara falou. Ah, sim, para baixo? É assim, ó. O que isso quer dizer, gente? Sei lá. É Mas tipo meio as maluca, assim, ó. É, Maluqueira, então. assim, ó. Então tá, vou postar, tá? Beijo. Beijo, tia. Tchau. Boa semana. Obrigada. Aula de inglês.